Existem muitas técnicas de desenho que vão afetar diretamente o seu resultado na sua arte final. Então são estilos de pintura diferentes, são técnicas diferentes, como aplicar as cores, como misturar elas, como fazer efeitos específicos nos seus desenhos. Uma técnica muito legal que eu estou começando a fazer, que eu já acho bem interessante, é não contornar os seus desenhos. Como assim? Você não vai fazer line art no seu desenho, você vai fazer um outro estilo de pintura, um outro estilo de contorno. Isso pode parecer meio estranho, pode parecer meio esquisito de primeira mão, mas dá um efeito muito legal no desenho. E eu vou te explicar como você usar essa técnica, como você fazer desenho sem usar line art, sem controlar com caneta, coisa assim, nada desse tipo. Assiste o vídeo até o final que eu vou te explicar passo a passo como fazer essa técnica e quais são os benefícios de fazer esse novo estilo de pintura que eu ando praticando bastante, tá? Tô achando bem legal, tô achando bem interessante. Você já se imaginou fazendo qualquer desenho, qualquer personagem que você gostaria? Ou até pior, você já tentou fazer algum personagem favorito seus dos animes e não conseguiu, achou o desenho muito difícil, não conseguiu fazer sua arte? Então, para isso eu tenho a solução do seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te explicar passo a passo como fazer cada fundamento do desenho, cada efeito de pintura, tudo que você precisa aprender para ser um desenhista do zero ao profissional. Clica no link abaixo e garante a sua vaga. E aí galera do canal, começando mais um vídeo aqui, quem tá falando é o Wesley, e nesse vídeo a gente vai fazer esse estilo de pintura um pouco diferente, esse estilo de pintura que eu tô começando a praticar, tô gostando bastante do resultado e eu achei que ficou bem legal. Primeiramente, você vê que eu já tô fazendo agora, já tô indo para direto à pintura. Para eu fazer isso, você tá vendo que os traços do desenho aqui, eles estão bem clarinhos, eles estão bem apagados. Para fazer isso, você tem que passar o seu desenho a limpo. Como você faz isso? Você termina o seu desenho naquele seu esboço, aquela sua arte final, e você aplica o lápis de escrever, você preenche o lápis de escrever no inverso da folha, no outro lado da folha do seu desenho. Você preenche toda aquela parte com preto, com grafite, tá? Realmente tem que preencher bastante para ficar bem escuro ali, para pegar bem quando você for passar limpo, para pegar bem essa parte. Depois que você fez isso, você faz o que? Você pega, junta essa sua folha de desenho, essa sua folha que você desenhou, com outra folha lisa, outra folha com uma melhor qualidade, que é o que eu recomendo, uma folha própria para pintura. Se você não tem isso, você pode usar só uma folha de ofício normal mesmo, só que agora nova, sem ter marcado com os traços do esboço, os traços do desenho como um todo. Então, você pega a sua folha que você fez o desenho, no inverso todo preenchido com lápis de grafite, lápis de escrever, tá? Não é lápis preto, é lápis de escrever. E você junta as duas, você pode fazer com fita, como eu faço aqui na mesa, você pode pegar aquelas pranchetas também, você pode fazer. O importante é que você junte as duas e fixe para que você faça o contorno em cima do seu desenho. Assim vai sair aí embaixo dele, né? Vai com o grafite ali, ele vai aplicar todos os traços que você passa por cima, ele vai aplicar na outra folha. Assim ficando o esboço que você viu aqui no começo do vídeo, ficando só as marcações. Isso é extremamente recomendado você fazer em qualquer pintura, tá? Sempre faça isso porque aí assim sua pintura fica muito melhor porque o papel tá novo. Então o papel não foi agredido com a borracha, não foi agredido com o grafite. Quando tu apagar não vai ficar borrado, não vai ficar mancha do lápis. Assim fica muito melhor de pintar. Então depois que você fazer isso, você esquece a caneta de contorno, a caneta de line art, aquela parte que você vai fazer o contorno do desenho. Você começa já a pintura. O que vai ser o meu contorno? Lápis de cor. Então, o que eu peguei e fiz? Eu tô pintando a pele do personagem. O que eu tô fazendo? Eu fiz todos os contornos dessa pele, todos os contornos, com o lápis de Bordeaux, que vai ser uma das sombras da pele do personagem. Então, eu aconselho que você faça isso para que você não perca algum detalhe importante, que você não acabe pintando em cima de algum detalhe e você acabe esquecendo. Já me aconteceu de eu não fazer essas marcações e aí quando eu terminei de pintar, quando eu fui pintar, eu vi que eu tinha esquecido detalhes, eu vi que eu tinha esquecido alguns traços que eu tinha passado por cima e eu esqueci depois de aplicar. Então, faça isso. Quando você for pintar, você aplica, você contorna todo com um lápis de cor, que é a sombra daquela parte que você vai fazer.
Como eu tô fazendo toda a parte da pele, eu apliquei todos os contornos com o Bordeaux, que é uma sombra que eu vou usar. Assim já fica bem legal o efeito, porque você já consegue ver certinho onde está cada elemento e não prejudica na hora de pintar, não prejudica na hora da pintura. Então isso de você contornar com lápis de cor é muito legal, tá? Se torna bem legal. Por alguns fatores. Primeiro, que não tem tanta complexidade você passar uma caneta, uma caneta line art, porque quando você vai passar uma caneta, você tem que fazer o traço muito preciso, porque você não tem nenhuma margem para erro. Porque como ele é uma caneta ali, qualquer errinho, qualquer borrão vai ficar perceptível. Qualquer traço um pouquinho mais torto vai ficar perceptível. Aqui, como você está fazendo meio que só uma marcação, fica mais fácil de fazer, até porque você tem mais costume, você tem mais frequência de usar o lápis. Então a tendência é que seu traço seja mais firme do que com uma caneta na mão. Talvez até pelo psicológico de saber que não pode errar com a caneta já te faz errar. Talvez isso aconteça também. Então eu senti mais facilidade em fazer o contorno. E também ele dá um efeito muito melhor na pintura. Ele dá um efeito mais natural. É, sim, extremamente obrigatório. Só faça esse desenho? Não. Testa nesse desenho. Na pior das hipóteses você faz o quê? Assim que terminar o seu desenho você passa uma line art preta. Acabou. Não tem muito segredo, tá? E é o que eu recomendo que você faça na maioria dos desenhos. Nesse desenho aqui, eu tô fazendo essa técnica de fazer a line art com lápis de cor. Assim é muito mais fácil, na minha opinião, porque poupa muito tempo. Então poupa aquele tempo de você ficar fazendo toda a line art precisa. E se eu quiser um traço mais escuro depois, eu posso fazer a line art por cima do desenho finalizado, que é o que eu geralmente fazia nos meus desenhos. Eu fazia duas line art, eu fazia uma antes de pintar e outra depois de pintar. Assim tu ressalta mais os traços do personagem. Mas fazendo assim, eu poupo muito tempo, porque eu não tenho que me preocupar tanto. E se eu quiser, eu posso fazer em cima da line art, não vai mudar nada. O efeito não vai mudar em nada. É só realmente para ser mais prático. Mas nesse desenho aqui, por exemplo, eu não usei a line art de caneta. Eu usei um lápis preto para fazer os contornos. No final do vídeo você vai ver o efeito que ficou usando um lápis preto. Eu gostei bastante, tá? Porque fica com um aspecto um pouco mais natural. Não fica... não artificial a palavra, mas ele realmente dá um aspecto mais natural, meio que mais puxado para um semi-realismo. Não aconselho você fazer isso em realismo ou semi-realismo. Não. Quando você vai fazer desenhos como semi-realismo, realismo, não pode ter contorno nenhum, porque nós não temos contorno. Tu nunca vai ver uma pessoa olhar o rosto dela e tá vendo um contorno assim. Não. As partes acabam e acabou. Não tem contorno nessas partes. Outro exemplo de não tem contorno. Fundo. Fundo não tem contorno. Você não pode contornar seu fundo. Por quê? Porque ele é uma parte para ser mais natural. Às vezes é um poder, às vezes é uma paisagem, às vezes é um ambiente. Você não pode contornar, vai ficar muito estranho. Existem algumas exceções? Existem algumas exceções. Mas, em via de regra, fundo você não contorna. Fundo você não contorna de forma nenhuma, tá bom? Então... fazendo assim de contorno com lápis preto, eu senti que ficou um aspecto um pouco mais natural. E dependendo do desenho, vale a pena fazer. De terminar, de finalizar o desenho sem contornar com a caneta, tá? Isso que eu tô falando. Mas agora, essa técnica de começar contornando com lápis de cor, fazer toda a pintura e depois passar a caneta, eu recomendo para todo desenho, tá? Realmente eu comecei a fazer isso e... tá assim, muito melhor, tá ajudando muito, poupa muito tempo, poupa muita caneta também, porque comenta aqui embaixo se você tem o mesmo problema que eu, mas eu tenho a costume de todas as minhas canetas começam a falhar muito rápido. Eu não sei porquê, não sei se é como eu guardo, porque eu guardo uma coisa normal, guardo aqui numa xícara normal aqui que eu tenho assim do lado da minha mesa. Mas elas começam a falhar, e aí elas ficam falhando no meio da line art, eu tenho que ficar forçando pra fazer, tenho que pegar testando numa outra folha. Eu odeio isso, cara, isso me dá uma raiva enorme. Então, fazendo isso, eu poupo a tinta, então não vou precisar ficar comprando tanta caneta, e acaba que fica mais fácil, acaba que fica mais prático, acaba que eu poupo mais tempo. Então, eu particularmente estou gostando bastante de fazer esse estilo de pintura. Novamente, pode ser que você não use em todos os desenhos, todas as situações. Mas, caso você queira testar, você não perde nada. Como eu falei, na pior das hipóteses, no final do desenho você pega e passa uma line art por cima de tudo. Outra dica que eu quero passar aqui é na hora da pintura, tá? Muita gente me pergunta como é que eu faço minhas pinturas, muita gente pede dica.
Eu aconselho, se você quer aprender a desenhar, eu aconselho você entrar no curso Anime Sem Dom, tá? Curso Anime Sem Dom, o link aí tá na descrição, tem um módulo completo lá de eu ensinando como colorir desenho, partes específicas, como fazer pele, como fazer olho, como fazer cabelo, como fazer as roupas, explicando assim, passo a passo, quais são as partes específicas do desenho. Por exemplo, eu não sei como fazer fogo, lá tem vídeo ensinando a fazer fogo, a pintar, a colorir fogo, as propriedades dele e tudo mais. Então, se você realmente quer aprender a colorir, eu aconselho você entrar no curso Anime Sem Dom, que o link tá na descrição. Agora, uma dica muito boa, que eu passo muito lá e eu posso passar aqui, é que você tem que ter muita paciência, não adianta. Assim, a 90% da qualidade da sua pintura depende da sua paciência, o quanto você vai conseguir trabalhar as cores, a paciência que você vai ter para isso. Você percebe que conforme eu tô colorindo aqui esse desenho do Nagi, tu percebeu que eu fui escurecendo aos poucos? Eu não comecei já fazendo o desenho extremamente escuro. Eu não comecei já aplicando todas as sombras. Tu viu que eu comecei aplicando uma camada bem levezinha do rosa claro. Depois eu vim aplicando outra camada de rosa claro, um pouquinho mais forte. Aí depois eu vim aplicando outra cor, uma areia mais ou menos. Então eu fui misturando as cores e escurecendo aos poucos. Depois que eu fiz isso, eu comecei a aplicar as sombras. Então eu apliquei as sombras nos locais. Então, eu fui sempre trabalhando do mais claro para o mais escuro. Começa uma primeira camada escurecendo bem pouquinho, só para tirar o branco do papel. Depois você vem com uma segunda camada, preenchendo bastante. Você pode sim fazer movimentos circulares, não é fundamental, mas ajuda bastante você fazer esses movimentos. Então a segunda camada ela é para escurecer um pouco mais o desenho. Depois disso eu começo a intercalar as sombras, então eu faço a primeira camada, aí depois eu já posso ir para a sombra, por exemplo, eu faço as marcações da sombra. Depois que eu fiz a marcação da sombra no mesmo estilo da primeira, de bem clarinho, só para marcar, eu venho e aplico outra camada daquela minha cor principal, que no caso seria o rosa claro. Então, dando os nomes, por exemplo, fiz uma primeira camada de rosa claro, bem clarinho. Depois disso eu vou pegar o bordô, e vou fazer todas as sombras que eu vou precisar no meu desenho. Depois disso eu vou pegar e voltar com o meu rosa claro e preencher em todas as partes que eu usei o bordô. Assim eu vou misturar eles. E aí eu quero a sombra mais escuro, eu aplico outra camada de bordô, um pouquinho mais forte. Assim eu vou escurecendo aos poucos. O bordô ficou muito forte e ele tá com muito espaço em branco, ele não tá bem misturado. Venho e aplico mais uma cor de rosa claro e assim você vai escurecendo aos poucos. Outra dica muito boa, usar o máximo de cores possível, porque assim as cores se misturam mais e deixa a pintura mais homogênea, mais viva. Então o que eu posso intercalar que eu intercalei nesse desenho? Eu apliquei rosa claro e o areia. Então eu aplicava uma camada de rosa claro, uma camada de bordô, uma camada de rosa claro, uma camada de areia. Eu fui aplicando algumas camadas de areia para misturar as cores também, tá? Essas camadas de outras cores geralmente não são para mudar a cor em si, mas sim para ajudar a misturar. Principalmente quando for tons muito clarinhos, como uma areia, por exemplo. Se for aplicar uma areia na pele, dificilmente ele vai mudar o tom. É mais para ajudar a misturar as cores. Então, você fazendo esse jogo ajuda muito o seu estilo de pintura e realmente faz bastante diferença. Então, não adianta, você precisa ter paciência. Outra dica que eu recomendo é você assistir o projeto 30 dias. O que eu tô fazendo nesse projeto? Não sei qual dia tá, dependendo de quando você tá assistindo esse vídeo. Mas eu tô pegando e fazendo um projeto que 30 dias eu vou te ensinar a desenhar. Cada dia eu tô pegando um tema e te explicando passo a passo o que você precisa fazer para aprender a desenhar aquele ponto do tema. Então esboço do rosto, esboço do corpo, luz e sombra, degradê e assim vai. Então, no final do vídeo eu vou deixar essa playlist dos projetos 30 dias. Então, se você quer aprender a desenhar, você quer melhorar seus desenhos, eu aconselho você dar uma maratonadinha no projeto. Já tem alguns vídeos, já quando eu estou gravando esse vídeo aqui. Então, aconselho você dar uma maratonadinha que vai valer a pena. Tem muita dica lá, muita dica de traço, muita dica de pintura, muita coisa muito boa que a gente vai te ajudar bastante. Caso você queira se aperfeiçoar ainda mais e aprender a desenhar mais rapidamente, né? Acelerar o seu processo, acelerando com mais dicas, com informações mais detalhadas, tem o curso Anime Sem Dom aí embaixo.
tanto o curso Anime Sindom quanto Despertando Seu Talento. Que aí na página ele te explica para que serve cada um. Mas são 2 cursos assim com preço super acessível que vão te ajudar bastante na sua evolução. Então aqui já chegando pro fundo, eu fui tentar fazer um fundo um pouco desfocado. Não foi uma excelente ideia, mas isso é um problema do desenho em si. Como assim? Essa referência aqui, caso você não conheça esse personagem, ele é um Nag de Blue Lock. E ele é uma das cenas quando ele faz um gol super importante pra partida, coisa assim. Então, nessa cena, ela é tirada do anime. E eles pegam o rosto do personagem, tem bastante destaque, eles pegaram nessa referência até o rosto do personagem, só que o fundo tá desfocado, e o fundo é do estádio que ele tá jogando. Então eu tentei imitar o estádio no lápis de cor. Não foi uma boa ideia, porque não ficou exatamente igual, não ficou muito semelhante a um estádio. Mas realmente é bem difícil de fazer isso, tá? Não é fácil de fazer esses defeitos assim desfocado. Tem técnica para isso, tanto que as técnicas que eu usei bastante, vai ter um vídeo no canal explicando só sobre como fazer fundo desfocado. Mas fica uma dica muito importante também, que talvez você não saiba, mas nem todo desenho ele é para papel e folha. Tem muito desenho, muito mesmo, até posso fazer um vídeo sobre isso se você quiser, aqui comenta aqui embaixo se você gostaria de um vídeo desse, de só desenhos que não são possíveis de serem feitos no lápis e papel. Tem muitos desenhos, e esse desenho era um caso desses. Esse efeito de fundo assim, tão desfocado, era praticamente impossível de alguém conseguir fazer no papel. Não, por que eu tô dizendo que não é impossível? Porque vai que a pessoa é muito, muito, muito boa. Mas eu acho bem difícil, tá? Eu acho praticamente impossível. Eu acho que realmente não tem como uma pessoa fazer esse efeito no fundo aqui que eu queria estar fazendo nesse vídeo aqui, nesse desenho, nessa referência. Então, existem referências que, infelizmente, é verdade. Elas são somente para desenhos digitais. Então, isso já fica a dica. Tenta tomar cuidado para ver se essa tua referência tá bem encaixada pro tamanho da folha. Já peguei referência que era para imagem, para folha muito grande e não coube na minha folha a referência, então eu já tive alguns problemas disso. Comenta aqui embaixo se você gostaria de um vídeo explicando só referências que você não pode fazer. Acho que daria um tópico bem legal nesse vídeo. Então, chegando aqui no final, espero que tenha gostado, ficado essa última dica. Como eu falei, clica nessa playlist dos projetos 30 dias que vai ter muita dica muito legal, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E também, se puder, se tiver condições, se puder falar com seus pais, se puder conseguir realmente, entra aí no link abaixo no curso Anime Sindom, tá? Tudo explicadinho certinho como funciona, toda a garantia, tudo que você precisa saber tá aí no link abaixo. Ou então você pode me mandar mensagem perguntando no grupo lá, no grupo não, no Instagram, lá no direct do Instagram. Então, até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau.